Oi, tudo bem? Ok. Gente, antes de vocês começarem a assistir a apresentação e comentários desses slides, que vão falar sobre sequências proporcionais, tá? Eu preciso que vocês tenham a base disso aqui, que está disponibilizada lá em conteúdos na parte proporção, ok? Então, não assista isso aqui se você ainda não tem os conceitos iniciais de proporção, porque você vai ficar um pouco perdido, tá? E razão também faz parte, só que razão tá na outra parte do nosso conteúdo, né? Então, na verdade, seria uma sequência aqui lógica, razão, proporção, e daí sim vocês trabalharem aqui comigo com sequências proporcionais, tá? Muito bem. A gente vai trabalhar com dois tipos de sequências proporcionais aqui, que são as sequências diretamente proporcionais e depois as sequências inversamente proporcionais, tá? Prestem bastante atenção, porque isso aqui é a base para vocês resolverem problemas envolvendo regra de 3 simples e composta. Então, eu coloquei uma tabela aqui, tá? E alguns números. O que vocês podem observar nos números que estão na primeira linha e na segunda linha? Rapidamente, olhando essa sequência, a gente já pode verificar que os números da primeira linha foram multiplicados por 3, tá? Quem pensou ao contrário pode dizer assim: não, professor, os números da segunda linha foram divididos por 3. Tá correto? Tá correto, tá? Mas vamos pensar aqui o que aconteceu da primeira linha para a segunda linha. Vejam, isso aqui é característica de uma sequência diretamente proporcional. O que está acontecendo aqui? Existe um número que está multiplicando todos os elementos da primeira linha, tá? Esse número aqui, ele é chamado de constante K de proporcionalidade. Então, se você identificou a grandeza como sendo diretamente proporcional e encontrou a constante K de proporcionalidade, você vai resolver qualquer tipo de problema envolvendo grandezas diretamente proporcionais, sem problema nenhum, tá? Olhem aqui, eu também posso, a partir dessa tabela, montar razões, porque se são sequências diretamente proporcionais, eu estou trabalhando com proporções, e proporções são igualdades entre duas razões. Então, olha aqui o que eu posso montar. Eu posso dizer assim, ó, 2 está para 6, eu peguei aqui da tabela, ó, 2 está para 6, assim como 4 está para 12, assim como 6 está para 18, assim como 8 está para 24, assim como 10 está para 30. Observem aqui embaixo. Tá? Quaisquer duas razões que vocês peguem e apliquem a propriedade das proporções, porque a igualdade entre duas razões é uma proporção, ó, o que vai acontecer? O produto dos meios será igual ao produto dos extremos, ó. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 12, 24. Ah, professora, se eu pegar então aqui, ó, 8 está para 24, assim como 10 está para 30. Também vou verificar a propriedade das proporções? Sim. 8 vezes 30, 240, e 24 vezes 10, 240. Não importa, gente, quais duas razões vocês vão pegar dessa sequência aqui. Vocês poderiam pegar, por exemplo, 6 está para 18, assim como 2 está para 6, ó. 6 vezes 6, 36. 2 vezes 18, 36. Tá? Então, isso aqui é característica de sequências diretamente proporcionais. Vamos olhar agora as sequências inversamente proporcionais. Observem aqui, ó, do ladinho que eu coloquei. Os números 2, 4, 6, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 6, 12, 18, 24 e 30. Por isso que eu posso escrever, né, a igualdade entre essas razões aqui. Então, agora, sequências inversamente proporcionais. Já aqui nessa tabela, tá? Vocês poderiam tentar aplicar o mesmo raciocínio da anterior.
fazendo 5 vezes 20, 100. 5 vezes 4, né? Desculpe, 20. Mas 10 vezes 4 não daria 10, ó. Você poderia fazer aqui, mas não estaria correspondendo aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Então, isso aqui não é grandeza diretamente proporcional. O que está acontecendo aqui? Se eu multiplicar o 5 pelo 20, multiplicar o 10 pelo 10, o 20 pelo 5, o 40 por 2,5 e o 80 por 1,25, eu vou encontrar a minha constante K de proporcionalidade, que é 100. Olha aqui, ó. Sempre que eu multiplicar um pelo outro da tabela, ou de cima pelo de baixo, ou vice-versa, eu vou encontrar a minha constante K de proporcionalidade. Isso aqui é a característica de sequência inversamente proporcional, tá? E nessa sequência em específico, o nosso K, né, que é a constante de proporcionalidade, vale 100, tá? Vejam aqui, o que eu posso escrever de igualdade? Eu não posso montar, como na grandeza diretamente proporcional, isso aqui, ó, 5 está para 20, assim como 10 está para 10. Porque isso aqui não é verdade. Vejam, gente, 20 vezes 10 dá 200 e 5 vezes 10 dá 50. Justamente por não ser uma grandeza diretamente proporcional, eu não posso escrever assim. Agora, eu posso escrever isso aqui de duas maneiras, tá? Primeira, olha aqui embaixo. 5 vezes o 20 é igual a 10 vezes o 10, que é igual a 20 vezes o 5, que é igual a 40 vezes 2,5 e que é igual a 80 vezes 1,25. Ok? Ó, essas multiplicações aqui são todas iguais a 100, que é a constante K de proporcionalidade. Tá? Também podemos escrever essa mesma expressão aqui como a igualdade das razões. Ó. 5 está para 10, assim como 10 está para 20, assim como 20 está para 40, assim como 40 está para 80. Olha aqui, vejam como isso aqui tem sentido. 5 está para 10, assim como 10 está para 20. Se você multiplicar aqui aplicando a propriedade das proporções, ó, 5 vezes 20, 100, e 10 vezes 10, 100, tá? Outra maneira de você pensar isso aqui, olhem aqui do lado, tá dizendo assim, os números 5, 10, 20, 40 e 80 são inversamente proporcionais aos números 20, 10, 5, 2,5 e 1,25. Então vamos escrever isso aqui montando a razão, ó. Vou pegar o 5 e eu sei que ele é inversamente proporcional ao número 20. Então, eu não posso escrever que o 5 está para 20, mas eu posso escrever que o 5 está para o inverso do número 20. O que é o inverso do 20? 1 sobre 20. Vamos lembrar o que é inverso, gente? O número 20, ele tem um denominador que não está aparecendo, que é o número 1. Quando eu inverto o número, eu viro ele de ponta cabeça. O que está embaixo fica para cima, o que está em cima fica para baixo. Então, o denominador vira numerador e o numerador vira denominador, ó. 1 sobre 20. De forma que se eu multiplicar aqui os dois números, o resultado tem que ser 1, tá? Isso é uma propriedade de números inversos. Olhem aqui mais um pouquinho de matemática básica aqui comigo em cima, ó. Então, o 5 é inversamente proporcional ao número 20. Então, 5 está para 1 sobre 20. Então, eu estou dizendo isso aqui. 5 divididos por 1 20avos. Aplicando aqui aquela regra da divisão entre frações. Repito a primeira fração, que é 5 sobre 1. Não preciso colocar 1. Inverto a operação e inverto a segunda fração. Olha aqui, ó,
5 vezes 20, 100, que é a nossa constante K de proporcionalidade. Ah, parece confuso, mas é só você lembrar disso aqui, ó, o inverso, tá? E lembrar da regrinha da divisão na fração. Então, vamos lá, continuando. Agora a gente vai trabalhar com as propriedades de sequências proporcionais. Não se preocupem, pelo amor de Deus, em ficar decorando fórmula, tá? Se preocupem aqui em entender. Depois eu vou resolver um exemplo junto com vocês para ficar mais claro a aplicação dessas propriedades aqui. Eu vejo aparecer muito essas propriedades em concursos públicos, tá? Eles gostam bastante de trabalhar com essa parte de proporção, sequências proporcionais, aplicar as propriedades para resolução dos problemas, ok? Muito bem. Então, olha aqui. Primeira propriedade, soma de um inteiro a cada membro. Então, vamos pegar uma sequência aqui, tá? Que é uma sequência proporcional. 2 está para 1, assim como 4 está para 2, assim como 6 está para 3, assim como 8 está para 4, ok? Quaisquer duas razões que vocês peguem aqui e apliquem a propriedade das proporções, vai dar certinho, ó. 2 vezes 2, 4, 1 vezes 4, 4. Vamos pegar essas duas aqui, ó. 6 vezes 4, 24, 3 vezes 8, 24. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar eu vou escolher, gente, eu escolhi aqui a igualdade entre duas razões. Eu poderia ter escolhido quaisquer outras duas razões aqui para aplicar essa soma de um inteiro a cada membro. Isso aqui foi uma escolha, tá? Aleatória, ok? Depois vocês podem tentar escolher outras duas razões e aplicar essa propriedade aqui e observar a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar um inteiro a cada membro. Como assim a cada membro? Ora, eu tenho uma igualdade aqui, não tenho? Então, eu tenho dois lados aqui, dois membros, 4 meios e os 6 terços. Então, ao 4 meios eu vou somar uma unidade e aos 6 terços eu também vou somar uma unidade. Que eu faço de um lado, eu faço do outro. Lembram do princípio da igualdade na equação? Então, mesmo raciocínio aqui. Quando eu somar 4 meios a um inteiro, o que é esse um inteiro aqui, ó? Ele é 2 partes de 2, porque lembram lá nas frações que eu tenho que trabalhar com o mesmo denominador, com o mesmo número de partes, para poder somar as partes aqui de cima, tá? Então, eu transformei esse número 1, para quem não lembra, 1 sobre 1. Eu quero transformar isso aqui para uma fração equivalente com o denominador 2. Então, 1 vezes 2, 2. O que eu fiz embaixo, eu repito em cima. 1 vezes 2, 2. Observem que 2 divididos por 2 é um inteiro. É a mesma coisa, é equivalente. Representa a mesma quantidade, tá? Então, eu somei um inteiro aqui e fiquei com essa fração ali, ó, 6 meios. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os 6 terços, ó, soma de um inteiro a cada membro. Então, 6 terços mais 1, mesmo raciocínio, transformei esse 1 sobre 1 para 3 sobre 3, 9 terços. O que aconteceu aqui, gente? Eu obtive outras duas razões, né? Quando eu somei um inteiro a cada membro. E essas outras duas razões, elas também são iguais. Tá? Eu também posso aplicar aqui a propriedade das proporções nelas, né? Então, 2 vezes 9, 18, ó, e 6 vezes 3, 18, tá? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu obtive duas novas proporções, que são duas novas razões, e que eu posso aplicar, posso dizer que são iguais, porque eu posso aplicar aqui a propriedade das proporções, ok? Então, agora vamos ver a segunda propriedade. Anteriormente eu somei, né? Agora eu vou subtrair um inteiro a cada membro. Vamos ver o que vai acontecer. Mesma sequência, escolhi o do meio aleatoriamente, não foi por motivo nenhum, só porque eu quis, tá? E vou diminuir aqui uma unidade. Então, mesmo raciocínio, peguei o 4 meios aqui, ó. Tô diminuindo uma unidade dele.
Então, 4/2 menos, transformei um inteiro para 2 sobre 2, para transformar para frações equivalentes, com o mesmo denominador embaixo. Diminuí as partes aqui em cima, repeti o denominador, fiquei com 2 sobre 2. Mesma coisa eu fiz no segundo membro aqui, ó. Diminuí uma unidade. Então, fiquei com 3/3, ó. Tá? E eu obtive a igualdade entre duas razões, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Então, o que isso significa? Isso significa que se eu somar uma unidade ou subtrair uma unidade a cada um dos membros de uma igualdade entre duas razões, eu não vou, na verdade, obter nada diferente, né? Eu vou obter duas outras razões que também são proporcionais, tá? Ah, meu Deus, para que vai servir isso? Para resolver problema, ok? Vamos tirar os números e vamos colocar letras, ó, tá? Que são umas formulazinhas. Então, olha aqui, ó. Eu posso dizer que A está para B, assim como C está para D. Se eu somar uma unidade aqui nesse A está para B, ó, vamos fazer aqui. A está para B. Vou somar um inteiro a ele. O que vai acontecer aqui? Eu vou tirar o mínimo. Esse aqui vai continuar sendo A sobre B. E o outro vai ficar sobre B, né? Multipliquei por B embaixo, multiplico por B em cima. Ó, os dois estão com o mesmo denominador. Então, eu posso escrever esse denominador aqui comum aos dois. E em cima deixar indicada essa soma, A mais B, ó. Não é o que eu tenho aqui? A mais B sobre B. Tá? Isso vai ser igual ao quê? A eu pegar esse C sobre D aqui e também somar um inteiro a ele, ó. Só que agora, gente, eu tô generalizando para aplicar em qualquer situação. Então, por isso eu estou usando letras no lugar de números. Porque essas letras poderão ser substituídas por quaisquer números em quaisquer situações que você tenha para resolver, tá? Que você tem, vocês já vão ver num exemplo que eu vou resolver. Não vou falar mais. Vamos terminar aqui, ó. Então, aqui eu vou somar, ó. Desculpa aqui que eu borrei, vou somar uma unidade também ao segundo membro, ó. 1 sobre 1. Então, como é que vai ficar? Aqui ficou sobre D, em cima continua C. Aqui eu vou colocar sobre D, então multipliquei 1 por D e 1 por D. Posso escrever os dois sobre o mesmo denominador, só repetir aqui indicando a soma, ó. Não é isso que tá escrito aqui, ó? Tá? Ou também eu posso escrever A mais B sobre A igual a C mais D sobre C, ok? Mesma coisa para diferença, mesmo raciocínio aqui, só que ao invés de você somar uma unidade, você vai diminuir, ó. Então, você vai ficar com menos aqui, ó. Menos, mesmo, mas o raciocínio é o mesmo. Então, são as fórmulas para aquelas sequências que eu tinha colocado numéricas, quando você soma ou subtrai uma unidade a cada membro, tá? Ok? Então, vamos aqui para um exemplo resolvido, tá? Soma de um inteiro a cada membro. Então, eu vou colocar já tudo aqui para explicar. Vejam só. Eu tenho aqui, encontre os números reais x e y, e ele me dá essa proporção aqui, ó, tais que x está para y, assim como 3 está para 4, e ele me dá a soma do x mais y. Então, o que eu posso usar aqui? Eu posso utilizar uma daquelas formulazinhas quando eu somo uma unidade a um dos membros. Então, eu posso usar já a fórmula pronta, ao invés de eu montar, ao invés de eu pegar aqui o x está para y e somar uma unidade e fazer a mesma coisa do outro lado, ó. 3 está para 4 e somar uma unidade.
Então, eu já posso pegar isso aqui pronto, ó. Eu sei que A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Esse meu A vai ser o meu X. Esse meu B vai ser o meu Y. Então, aqui embaixo, se eu escolher essa aqui, eu vou ter o meu Y, certo? Mesma coisa aqui. Ou eu posso trabalhar com essa aqui, ó. A mais B está para A, assim como C mais D está para C. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Eu posso utilizar essa aqui, ó. Tanto faz, tá? Ou essa aqui. Aí, eu vou fazer x mais y está para x, assim como 3 mais 4 está para 4. Por quê? Eu tenho que fazer aparecer o x mais y aqui, que é 21. Certo? Ok? Então, cuidem, tá? Cuidem para saber quando vocês vão aplicar a soma ou a diferença. Se fosse uma diferença aqui, vocês aplicariam a diferença. Então, o x mais y está para x, assim como 3 mais 4 está para 4. Substituir o x mais y por 21 está para x, assim como 7 está para 4. Como o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, porque eu já sei que aplicando, né, essa propriedade da soma de um inteiro, eu vou obter duas razões que são proporcionais, eu posso aplicar a propriedade das proporções. Então, 7x é igual a 21 vezes 4, ó, que dá 84. Logo, passo 7 dividindo, o x vai ser 12. Consequentemente, se a soma é 21, 21 menos 12, meu y será 9, ok? Fácil, tá? Próxima propriedade, proporção como soma de outras razões. Então, vamos observar aqui, novamente, a mesma sequência que eu tinha colocado anteriormente, tá? Quando a gente somou e subtraiu uma unidade a cada membro. Vamos escolher esses dois aqui, ó. Verifiquem que se eu somar essas duas razões, ó, 4 meios, somar com 6 terços, somar mesmo, ó, 4 mais 6, e somar embaixo, 2 mais 3, eu vou obter uma outra razão, certo? Que é 10 quintos. 10 quintos. Esse 10 quintos, ele vai ser proporcional ao primeiro membro, que é 4 meios, e também será proporcional ao produto dos meios igual ao produto dos extremos aqui, ó, tá? Também será proporcional, esse mesmo 10 quintos, ao segundo membro, que é o 6 terços, tá? Então, significa que eu também posso utilizar isso aqui, caso eu precise, para resolver problemas, tá? Somando as razões, simplesmente somando aqui, ó, numerador com numerador e denominador com denominador, tá? Isso aqui é uma propriedade, gente, eu não tô somando duas frações, pelo amor de Deus, não vão confundir aqui, não vão confundir as estações, tá? Não tem que tirar o mínimo múltiplo comum aqui, eu tô demonstrando para vocês uma propriedade, ok? E essa propriedade é justamente pegar duas razões, pegar uma proporção, que é a igualdade entre duas razões, e somar as duas razões, ó, tá? Membro a membro aqui. E você vai obter uma nova razão, que será proporcional a cada uma das anteriores, tá? Ok? A mesma coisa você pode fazer diminuindo, ó. Então, eu vou pegar essas duas aqui, vou diminuir uma da outra. Claro que eu não vou trabalhar com proporção negativa, ok? Então, vamos pegar a maior e diminuir da menor, tá? Encontrei uma outra razão. Essa razão que eu encontrei, ela vai ser proporcional ao primeiro membro, ó, e vai ser proporcional ao segundo membro. Então, são essas 4 propriedades que vocês têm que saber e que podem ajudar vocês na resolução de vários problemas. Então, conclusão, de modo geral, podemos enunciar em uma proporção ou em sequências proporcionais, ó.
Aqui eu já trabalhei com 3, né? Porque eu posso estender isso. Não precisa ser de 2 em 2, tá? Então, eu posso somar aqui, ó, A mais C mais E e somar embaixo, B mais D mais F. Isso vai ser igual ao primeiro membro, ó, a primeira razão. Isso também pode ser igual será igual, né? Não é pode, será igual à segunda razão e será igual à terceira razão. Mesma coisa para diferença, tá? Isso aqui ajuda bastante. Agora vamos olhar o primeiro problema que a gente tem para resolver aqui, ó. 3 pessoas, A, B e C, compraram juntas um bilhete de rifa que dá um prêmio de 10 mil reais. Na compra do bilhete, a pessoa A colaborou com 10 reais, a pessoa B com 15 e a pessoa C com 25. Caso o bilhete seja premiado, quanto receberá cada pessoa se o combinado foi que cada uma receberia uma quantidade proporcional ao dinheiro gasto? Esse tipo de problema aqui é muito comum em sociedades, né? Quando as pessoas, os sócios vão abrir uma empresa e eles não integralizam o capital de forma igual, né? Por exemplo, não é 50%, um integraliza com 60%, outro com 40%, e depois, obviamente, os lucros, o lucro da empresa não vai poder ser dividido igualmente, né, entre os sócios, porque eles não colocaram a mesma parte do capital, tá? Eles colocaram partes proporcionais, então eles têm que receber o lucro proporcionalmente ao que eles investiram, ok? Muito bem. Então, olha aqui, ó, a gente sabe que a soma é 10 mil e que, ó, a pessoa A, ela colaborou com 10 reais. Então, A está para 10, a pessoa B colaborou com 15, assim como B está para 15, e a pessoa C colaborou com 25, assim como C está para 25. Esses denominadores que estão aqui, ó, 10, 15 e 25, vocês podem tranquilamente simplificar, dividindo todos eles pelo mesmo número. Então, eu dividi todos aqui por 5. 10 por 5, 2. 15 por 5, 3. E 25 por 5, 5. Para reduzir nossos cálculos aqui, vamos trabalhar com isso aqui, ó. A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5. Pessoal, a gente pode encontrar aqui a constante de proporcionalidade, tá? Isso aqui é diretamente proporcional, né? Não é inversamente, é diretamente proporcional. Então, o que eu posso fazer para encontrar a constante K de proporcionalidade? Eu posso dividir esse 10 mil aqui, ó, pela soma 2 mais 3 mais 5. Sempre que for diretamente proporcional, eu posso fazer isso? Sim. Então, quando eu dividi o 10 mil pela soma aqui das partes que cada um contribuiu, eu obtive a minha constante K de proporcionalidade, que é 1000. Então, agora basta multiplicar essa constante K de proporcionalidade pelas colaborações de cada uma das pessoas, ó. Então, a pessoa A, ela contribuiu com 10 reais. Então, 10. Só que eu não posso fazer o 10 vezes o 1000, cuidado, por quê? Por que eu não posso fazer isso aqui? Porque eu simplifiquei, né? Eu simplifiquei e ele ficou 2. Então, eu vou ter que usar agora isso aqui, ó. 2 vezes 1000. 2.000 para a pessoa A, 3.000 para a pessoa B e 5.000 para a pessoa C. Tá, então, detalhe. Eu poderia ter trabalhado com A está para 10, assim como B está para 15, assim como C está para 25? Poderia, tá? Poderia ter trabalhado com isso. Mas a minha constante de proporcionalidade não seria 1000. Observem aqui. Porque se eu somar 10 com 15 e com 25, quanto é que eu vou obter aqui, ó? 25 com 15, 20, 30, 40, 50. Então, eu vou ter que dividir o 10.000 por 50. E isso vai dar 200. Vai dar o mesmo resultado para cada pessoa? Sim, porque daí aqui você multiplicaria 200 e não 1000 por quanto? Por 10
que é a parte que a pessoa A colaborou, ó. Não daria os mesmos 2.000? Sim, daria os mesmos 2.000. Aqui você usaria 200 e multiplicaria por 3, não, por 15. Tá? Porque você daí não usaria os valores simplificados. Dá na mesma? Dá na mesma. Mesma coisa aqui, ó. Você usaria o 200 multiplicando por 25, tá? Ok. Só somando aqui as partes que cada uma recebeu, ó, do prêmio, tem que totalizar o valor do prêmio, obviamente, né? Que é 10.000. Vamos pro problema 2 agora. R$280 serão repartidos em partes diretamente proporcionais. É o mesmo exemplo que a gente acabou de ver, né? Vai ser o mesmo raciocínio aqui, a resolução. Então, partes diretamente proporcionais às idades de 3 crianças, de 4, 6 e 8 anos. Quanto receberá cada criança? Então, a gente já pode ir direto para a constante K de proporcionalidade. Eu vou ter que dividir o 288 pela soma das idades, ó. 4 mais 6 mais 8. Sempre que for grandeza diretamente proporcional, você pode usar esse raciocínio. Gente, é o jeito mais fácil de resolver os problemas. Não precisa usar as fórmulas daí, tá? Então, 288, eu dividi pela soma aqui, ó, das idades, que deu 18. Dividindo 288 por 18, então minha constante K de proporcionalidade é 16. O que eu vou fazer agora? Ó, basta multiplicar, né, essa constante por cada uma das idades. Então, 16 vezes 4 anos, a criança de 4 anos vai receber R$64. 16 vezes 6, R$36 para a criança de 6 anos. E 16 vezes 8, 128 para a criança de 8. Somando as partes aqui, vamos ver se totaliza o número. 288, certo? Próximo exemplo, problema 3. Agora é legal, hein? Divida o número 260 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Então, agora não é diretamente. Vamos ver como é que a gente vai achar essa constante K de proporcionalidade. Cuidado, pois é inversamente proporcional. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar o 260 e a gente não vai dividir o 260 pela soma de 2 mais 3 mais 4, mas sim pela soma do inverso desses números, ó. Eu vou somar esses números aqui, 1/2, 1/3 e 1/4, tirando o mínimo múltiplo comum entre eles, entre 2, 3 e 4, que é 12. Então, ó, o 2... foi multiplicado por 6 para ficar 12, então o 1 eu multiplico por 6, 6 dozeavos. O 3 foi multiplicado por 4 para dar 12, o 1 eu multiplico por 4, ficou 4. O 4 foi multiplicado por 3 para dar 12, o 1 eu multiplico por 3 e ficou 3. Deixa eu apagar toda essa borradeira que eu fiz. E nós chegamos no seguinte, 260 divididos por, somando ali agora as frações, né? Posso somar os numeradores, que vai dar 13, e repito, não é para somar o denominador. Ah, você na mesma outro slide você somou, gente. Outro slide eu estava explicando propriedade, pelo amor de Deus, eu estava somando para fazer uma propriedade de razões, de igualdade entre duas razões, de proporção, tá? Ok, então continuando aqui. Eu fiquei com 260 sobre 1. Vejam que aqui eu já estou aplicando a propriedade que eu expliquei para vocês, que é a regrinha das frações aqui, ó. Vamos fazer aqui do lado. 260 está dividido por 13 sobre 12. Então, eu posso escrever assim também, né? Repito a primeira fração, 260. Quem quiser pode colocar o denominador aqui embaixo, que é o 1, tá? Inverto a operação, inverto a fração, 13 sobre 12, ok? Então, aqui você multiplica numerador, desculpe, aqui é 12, não inverti aqui, perdão, vamos fazer de novo, 12 sobre 13, né? Vou pegar nossa caneta aqui. Então, eu inverti a fração,
12 sobre 13. Então, você pode multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador e depois dividir os resultados, tá? Ou você pode simplificar, né? O 260 com o 13, que vai dar, se eu dividir 260 por 13, vai ficar 20 aqui, mais fácil, né? E aqui 1. Aí 20 vezes 12, 240, que já tá lá, beleza? Então agora é só a gente distribuir esse número em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Bom, então agora vocês têm que entender o seguinte: 240 é a nossa constante K de proporcionalidade. Quando a gente tinha a diretamente proporcional, nós multiplicávamos a constante de proporcionalidade pelos números, né? Agora é o contrário, a gente vai ter que dividir essa constante por cada um dos números. Ou você pode pegar o 240 e multiplicar pelo inverso de cada número, ó. Multiplica por 1/2, é a mesma coisa que dividir por 2. Multiplica por 1/3, é a mesma coisa que dividir por 3. Multiplica por 1/4, é a mesma coisa que dividir por 4, tá? Então, vai ficar assim: 240 divididos por 2, 120, por 3, 80, por 4, 60. Soma as partes e vê se dá o número, né? Vê se você não errou nada. Beleza? Certinho. Ok? Bom, pessoal, por hoje, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima.